faz sentido. Agora sim, consegui. O que estava acontecendo? É que eu levantava a mão direita, só que lá ficava aqui, ó, no canto esquerdo, igual um... Ao contrário de um espelho, sabe? Só que aí eu ia pra um lado, a imagem ia pro outro e eu ficava perdida. Agora eu tô feliz. Bom, beleza. Aqui então, como é que vocês iam medir esse negócio? Vocês podem, Lápis, caderno. pode ser lápis, caderno. Eu já usaria um cabo de vassoura, que é maior. Então, vocês podem colocar algo no caderno de vocês, algo assim, ó, tipo é, podemos medir, ou pode-se, ficar mais elegante, pode-se medir com. E aí você coloca a sua resposta. Pode ser lápis, pode ser caneta, pode ser sapato, pode ser tudo. Cabo de vassoura, qualquer coisa. Vamos ver o que mais. Nossa, eu odeio receita culinária por causa disso. Xícaras. Vamos para dois? Bora. Alguém quer ler ou eu leio? Pode ler aí, tenta ler. Ai, professor, Vai, eu só tenho. machuquei a perna. Machuquei a perna. Acho que é a perna, não posso ler. Em receitas culinárias, é Não, comum que professor. Oi. Peraí. Eu fui sentar na cama e do nada minha perna, ela É. bateu na cama. Ah tá, pensei que era cãibra. Cãibra é horrível. não, deixa que eu leio. Beleza, Leonardo, vai lá. Em receitas culinárias, é comum que as medidas sejam indicadas em xícaras, copos ou colheres. Veja a seguir a receita de um bolo de fubá em que as medidas de alguns ingredientes são dadas em xícaras de chá. Tá lendo bem, Leonardo. Gostei. Beleza, vamos lá. Os ingredientes. A gente tem 2 ovos, 2 xícaras de leite, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de fubá, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de óleo e 2 colheres de chá. Eu odeio medir em xícara, porque eu não tenho xícaras em casa. Aí toda vez eu tenho que ir na internet e ver que uma xícara equivale a 240 mililitros. Toda vez, eu sempre esqueço. Eu só lembro aqui porque outro dia eu fui mexer com receita e eu lembro. Mas daqui a uma semana eu esqueço. Ah, tá aqui, ó. Sabendo que uma xícara de chá. Oi? Eu não li aqui. Cozinheiro. Que alguém veio, acho que eu li aqui, né? Coloquei ali e acabou de aparecer aqui. Nem vi. Tá, sabendo que. Não, eu tava fazendo uma coisa besta. É cuscuz, é tão fácil quanto um miojo, é muito fácil de fazer. Só que tava lá, coloca uma xícara de chá. Que porcaria de xícara. Não sei xícara nenhuma. Tá, sabendo que uma xícara de chá corresponde a aproximadamente 240 miligramas, vocês sabem o que é cuscuz ou não? Sei. Sabia que come na Itália cuscuz? Mentira. Comem. Uma amiga minha, ela viajou já 30 países, porque ela é atleta, e ela fica indo pra tudo quanto é país. O marido dela é holandês. Aí ela falou que na Itália eles comem cuscuz e chamam de cuscuz. Falou que é a mesma coisa. É, eu não sabia disso não. Achei legal. Ela traz um monte de coisa da Holanda quando ela vai pra lá. Aí eu como uns docinhos holandeses. É bacana demais. Pizza? Não, pizza não dá pra trazer não. Como é que você vai trazer pizza no avião? É difícil? Mas beleza. Aí ela traz umas coisas mais tipo aqueles docinhos que a gente vê na TV. Eles gostam muito de doce de leite e chocolate. Então geralmente é coisa com gosto de doce de leite. Quem gosta de doce de leite fica feliz. Bom, beleza. Goiabada que é bom. Goiabada é bom. Eu acho que lá eles nem sabem o que é goiaba. Eu acho que goiaba é um negócio mais BR mesmo, mais brasileiro. Acho que eles não. Guaraná eu sei que é só aqui. Guaraná é só aqui. Guaraná é brasileiro. Guaraná é, mas goiabada eu não sei por onde que tem não. E o Dolinho também é brasileiro? Dolinho é. Dolinho é brasileiro. Vamos lá, se surgir pergunta aleatória pode falar. Bom, beleza. Sabendo que uma xícara de chá corresponde a 240 miligramas, meio litro de leite seria o suficiente para essa receita? Vamos ver aqui, é só olhar o leite aqui. Ó. O leite seriam 2 xícaras, né? 2 xícaras de leite. Quanto que vale uma xícara? Vale isso aqui. Então, meio litro de leite seria o suficiente para essa receita? Por quê? Tem que falar por quê. 240 gramas, 240
Sobra 20 ml. Então, exatamente. Litra- Uhum. Como tem a mais, né? Então, meio litro de leite dá. Vocês estão bem de receita, de medidas. Bom, deixa eu ver o próximo aqui. Se quiserem, vocês podem escrever agora ou a gente já pode ir para a próxima e depois vocês escrevem. Vocês que sabem. Vamos para a próxima. Tá. Questão B. Tanto faz. Eu acho que eu vou prender o meu cachorro. Tá, questão B. Mariana resolveu fazer esse bolo. Oi? Vai prender o Toby. Ah, é Leia, é fêmea. É que ela é grande. Aí o latido dela é grosso. Deixa eu ver. Mariana resolveu fazer um bolo. Esse bolo e verificou que com 1 kg de açúcar refinado ela poderia fazer 2 receitas e meia. Quantos quilogramas de açúcar refinado aproximadamente cabem em uma xícara de chá? Essa aqui é mais difícil. Não devia ter assoviado, desculpa. Deixa eu ver. Cadê o açúcar? Ó, o açúcar tá aqui, ó. Rapaz. Isso aqui vai exigir mais. Opa, o açúcar tá em cima, alerta. Isso aqui vai exigir mais conta. Por quê, ó? Deixa eu colocar isso aqui pra cima. Ó. Ela notou que 1 quilo. Nossa, 1 quilo. Dá pra fazer 2 receitas e meia. São 2,5 receitas. Tá, em xícaras. 2,5 receitas. Ia ser quantas xícaras? 5. 5. Foi boa, 5 xícaras. Por quê? Porque com uma receita eu preciso de 2. 2 receitas eu preciso de 4. 2 receitas e meia eu vou precisar só de metade disso aqui. Metade de 2 é 1. Então é 5. Tá? 2 xícaras para a primeira receita, 2 xícaras para a segunda e 1 xícara para metade da receita que a gente consegue fazer. Então equivale a 5. Ixi, coloquei o 5 xícaras. Beleza. Então quantos quilogramas de açúcar refinado cabem em 1 xícara de chá? Mesma medida. 240. Não é 240. Não é. Ah, não, precisa de 1 quilo. 1 quilo. Ah, tá. 1 quilo dá isso aqui de receitas. E isso aqui é igual a isso aqui. 1 quilo dá isso aqui, 2 receitas e meia, que dão 5 xícaras. Então 1 quilo, ou melhor, 1 xícara equivale a quantas? Vamos pensar junto nisso aqui, eu vou fazer. Ó. Ia ser física. Você mata toda a minha aula fazendo isso, Leonardo. Você mata a minha aula fazendo isso. Você tá respondendo muito rápido. Tá, 1 quilograma eu fico feliz. Mas fico triste também. Tá, 1 quilograma a gente consegue fazer 2,5 receitas. Ó, eu vou só deixar mais explicadinho, porque quem não vê essa aula aqui, pelo menos vai ver escrito. Que eu vou salvar escrito isso aqui. Ó, então, uma receita é 2 xícaras. Então a gente pode pensar que 2 receitas e meia vai ter que ser 5 xícaras. Por quê? Porque eu multipliquei por 2,5 aqui. 1 vezes 2,5 dá 2,5. E 2 vezes 2,5 dá 5. Legal. Então a nossa conclusão é 1 quilograma ele corresponde a 5 xícaras. Opa, X porque eu coloquei. 5 xícaras. Como eu quero saber quanto que dá 1 xícara, ó, um monte de setinha aqui. Aqui é sempre multiplicação, ó, tá percebendo? O que eu fiz daqui pra cá? Eu dividi por 5 dividido por quanto que dá 1? 5. Então daqui pra cá eu tenho que dividir por 5. Eu vou até deixar melhor aqui, vamos
Isso aqui na verdade é igual. 1 quilo é igual a 5 xícaras. Então, aqui ó, vamos colocar 200. 1 quilo é uma coisa que 1000 gramas. Tá? São iguais. Então 1000 dividido por 5 dá 200 gramas. É igual a 1 xícara. Tá? Olha só a ideia que a gente foi sempre fazendo. Ó. Daqui para cá eu fui de 1 para 2,5, então eu multipliquei por 2,5. Então para fazer uma coisa do outro lado, eu multipliquei 2 por 2,5, que deu 5. Você pode até olhar na calculadora, vai dar. Aqui a gente usou a mesma ideia. 1 quilo equivale a 5 xícaras, que é o que a gente viu aqui. Né? Então daqui para cá a gente divide por 5, então desse lado a gente também tem que dividir por 5. E a gente chegou. Esse é o resultado. Tá? Você foi bom, você foi bem, Leonardo. Gostei. Agora deixa eu ver essas questões que a gente vai ter que ver. Vamos lá. Essa aqui eu não vou dar a resposta, eu acho que nem vou pedir a resposta para vocês. Vamos ver se eu preciso explicar ou não, né? Só vamos fazendo esse esquema. Se eu preciso explicar, eu explico. Se eu não preciso, eu não explico. Carlos pretende ir de automóvel para Itapemirim, no Espírito Santo. Ele quer ir de Itapemirim até as Ilhas Ilhéus. Gente do céu, na Bahia. O bicho vai andar, hein? Para calcular o total do combustível, ele pesquisou na internet a distância entre essas duas cidades. Em um dos sites ele encontrou que a distância é de 914,8 quilômetros por uma estrada e uma outra estrada, né, seria 915 quilômetros. Então é entre 914,8 e 915. Aqui do lado. Isso é muita coisa mesmo. Tá. Se o automóvel de Carlos consome cerca de 11 litros de etanol por quilômetro, é praticamente um caminhão. Nossa, 11, caramba, 11 litros. 11 litros por quilômetro. 11 litros por quilômetro é maldade. Esse cara aí tá com vaca no carro dele. Geralmente seria o contrário, seria 11 quilômetros por litro. Aqui eles fizeram o contrário, 11 litros por quilômetro. Isso foi maldade. Minha nossa, o bicho vai gastar mais do que uma casa. Tá, por quilômetro rodado, determine o consumo aproximado de etanol. Entendeu? Então esse é o número de quilômetros que ele vai andar. Ou esse aqui. Esse aqui é o número de quilômetros. E esse é o quanto de litros que ele gasta por quilômetro. Aqui a gente quer saber quantos litros ele vai gastar. Entendeu? Então você quer descobrir os litros que ele vai gastar. Só isso. Vocês acham que precisa de ajuda nisso ou deu pra entender? Dá pra fazer sozinho? Legal. Só que aqui você vai fazer 2 vezes, tá? Você vai fazer nesse caso e nesse caso. Por quê? Porque na B você vai ter que responder. A diferença nessas duas distâncias é muito grande? Ou seja, quanto ele vai gastar na primeira estrada e quanto ele vai gastar na segunda estrada? Aí você olha, a diferença entre as duas estradas é muito grande? Aí você responde se é sim ou não e justifica. C. Em sua opinião, qual seria o motivo de Carlos ter encontrado valores diferentes para a distância rodoviária entre essas cidades? Ou seja, por que tá aqui, ó. Porque em um site ele encontrou 914,8 e em outro site ele encontrou 915. Porque assim, a diferença é eu falei errado. Falei que a diferença é em estradas, né? Não em sites. Num site ele encontrou isso aqui e num outro site ele encontrou esse aqui. É como se num site ele fosse no Google Maps e no outro ele fosse no... Como é que é o nome daquele outro? Waze. Aí um deu essa distância, o outro deu essa. Aí na C você vai ter que dizer por que você acha que em um site deu isso e no outro site deu isso. Tem alguma ideia? A C é legal. A C faz você pensar. Cortou um pouquinho, não deu pra ouvir direito, Leonardo. Uma pequena mudança da rota. Vamos dizer que não teve mudança de rota. Mesma rota, tudo certinho. A única coisa que mudou foi o site. Num site deu um, no outro site deu outro. Tem alguma ideia de por quê?
as paradas? Isso é uma coisa que vocês conseguem descobrir geralmente quando eu peço para dois alunos medirem a mesma coisa. Tipo, eu chego e falo para um aluno, ó, mede o tamanho da sua carteira. Aí eu dou a régua e a pessoa mede. Eu dou a mesma régua para outro aluno e falo, mede o tamanho dessa carteira. Milímetro por milímetro, eu quero certinho. Aí vai lá um aluno falar, a medida dessa mesa é de 50 centímetros. Aí chega outro aluno ou aluna, não, é 49,9 centímetros. Qual que tá certo? Entendeu? A mesma régua, a mesma mesa e conseguiram medidas diferentes. Entendeu? Por que isso acontece? Porque nenhuma medida é perfeita. Toda vez que você faz uma medida, você tem um errinho ali. Entendeu? Então um site fez o cálculo da distância e chegou nesse resultado. O outro site chegou nesse resultado. Mas é porque os dois têm uma margem de erro. A gente não dá nem para saber qual dos dois está mais certo, por enquanto. A princípio, né? Porque os dois fizeram aproximações, entendeu? Aí um fez aproximações, fez os cálculos e chegou nessa distância. O outro chegou nessa. Porque como que o site faz essas aproximações? Nem eu sei direito. Mas ele vai ter que pegar essa curva aqui e ver exatamente qual é o comprimento dela. Isso não é simples de fazer. Não é nada simples de fazer isso. Entendeu? Tem toda a curvinha. E tipo, qual é o tamanho dessa curvinha aqui? Aí um chegou nesse tamanho e o outro nesse. Os dois têm uma margenzinha de erro. E você vai ver na B que essa margem de erro é tão pequena que mal faz diferença na gasolina que ele vai gastar. Tipo, aqui ele vai gastar uns 10 mil, aqui ele vai gastar 10.030 centavos. Qualquer coisa assim. 10.030 centavos é muito, vai. 10 mil e 2 reais. É. 11 litros com 1 quilômetro é um carro bem ruim, cara. Bem ruim mesmo. Eu nunca vi um carro que gasta tanto. Eu nunca vi um carro que gasta tanto. Só se ele estiver levando... Ele devia estar levando 3 carros sabe, empurrando 3 carros atrás, sabe? É o único jeito. Nenhum carro gasta tanto assim. Tá bom. Não, vamos arredondar para baixo. Ó. Se um carro gasta 10 litros por quilômetro, em 1 quilômetro, só até seus pais te levarem até a escola de vocês, supondo que a escola de vocês seja tipo 2 ruas depois da sua casa, a escola de vocês deve ser coisa de 2 quilômetros de distância. Se vocês moram perto da escola, até lá vai gastar 20 litros. Quanto que tá o litro? Tá mais ou menos uns 5 reais. Para mais. Só nessa conta, seria 100 reais. O cara ia gastar 100 reais pra levar os filhos dele na escola que mora perto. Tipo, é um número totalmente maluco. Mas os caras colocam pra facilitar a conta, né? Não tem como. Tá. Vamos fingir que é assim. Realismo nenhum. Bom, tudo bem. Agora vamos à questão 4. Essa aqui vocês já entenderam, então vocês podem escrever da maneira de vocês, por que isso acontece, tá? Vamos para a questão 4. Júlia trabalha em uma metalúrgica, ou seja, ela trabalha com uma indústria que trabalha com metais, né? Isso é uma metalúrgica. Oi? É, basicamente. E recebeu as instruções para fazer uma nova peça que será parafusada em um motor. As especificações sobre o tipo de parafuso que deve ser utilizado não estavam claras. Júlia verificou que poderia ser um dos dois modelos que tinham o mesmo comprimento, mas diâmetros diferentes. Um tinha um diâmetro de 5,4 milímetros e o outro de 5,3 milímetros. Milímetros. 5 milímetros. Meio centímetro e mais um tequinho. Meio centímetro e mais um tequinho um pouquinho menor. Qual é a diferença entre essas duas medidas? 0,1 milímetro. Ótimo. Em sua opinião, Júlia poderia escolher qualquer uma dessas duas opções? Sim ou não e por quê? O limite dela poderia ser 5,4 para fora. Encaixaria certo. Então aí você tem que escrever se você acha que isso é uma grande diferença ou uma pequena diferença. Isso aí é mais optativo, o que vocês vão pensar. Tipo, faz diferença ou não faz diferença? Deixa eu ver, a gente tava... Tá.
Agora vamos falar de áreas. A gente já viu um pouquinho de áreas, né? A gente viu que se a gente tem um retângulo com tamanho 6 aqui e um tamanho 2 aqui, então a área vale 12. Porque você pode pensar em áreas como quadradinhos de tamanho 1. Então você tem 6 aqui, 2 aqui. Se eu for completar com quadradinhos de tamanho 1, como aqui tem 6, ó, cabe em 6. Mas como aqui a altura é 2, cabe em 2 em cada um deles. Toma conta de vezes, é 6 vezes 2. Deve ser multiplicar o comprimento pelo diâmetro. Não, o diâmetro. O comprimento pela largura. Costuma ser mais fácil a gente falar base vezes altura. Tá? Mais fácil. Aí você chama isso aqui, ó. Você chama isso aqui de base. Você chama isso aqui de altura. Mas como a gente... Ah, tu tá pensando em 3 dimensões? Não, complica as vidas. Por enquanto vamos pensar só em base e altura. Depois a gente fala de comprimento, essas coisas. Mas tudo bem. Aí, aqui vocês entenderam por que a gente usa esse símbolo aqui, ó. Esse doisinho aqui? Metro quadrado. Sim. Mas por que esse símbolo aqui? Opa. Por que esse símbolo aqui? Deu pra entender também? Oi? São 2 dimensões. Também tem isso. Mas tem mais um motivo aqui. Centímetros quadrados e esse símbolo tem tudo a ver. Porque esse símbolo tem a ver com uma conta que tem a ver com cálculo de área. Por quê? Porque isso aqui é uma potenciação, é a quinta operação básica, vamos dizer assim. As mais básicas são as 4, mas tem um monte de operações por aí. Tem operação pra caramba. Vibração, multiplicação e divisão. Oi? Vibração, multiplicação e divisão seriam os cálculos. Então, tem a quinta, é a potenciação. A potenciação funciona assim, ó. Vamos pegar 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado. Nossa, vai ficar difícil. 3 ao quadrado, pequeno agora, 2 ao quadrado e 1 ao quadrado. Como funciona essa quinta operação aqui? O de cima me fala quantas vezes eu vou repetir o de baixo, então eu repeti 2 vezes. Vamos até mudar aqui, vamos colocar um 3 aqui, só para 3, tá bom. Então aqui, ó, o de cima fala para repetir o de baixo 3 vezes. Aqui, ó, repetir 2 vezes. Agora o resto é tudo 2 vezes, porque eu não queria fazer conta. Porque potenciação você tem que fazer muita conta. E aqui repetir 2 vezes. Só que o que você vai fazer com esses dois 5 aqui? Você vai multiplicar eles. E com esse 6 você vai multiplicar também. O 7 também. Também. Vai multiplicar esses daqui. Então 5 ao quadrado é uma coisa que 5 vezes 5. Que é igual a 25. 6 elevado ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6 vai dar 216. 7 vezes 7 dá 49. 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 2 dá 4. E 1 vezes 1 dá 1. Então a potenciação funciona assim. A gente faz conta pra caramba em potenciação. Muito difícil? Raiz quadrada A raiz quadrada tem a ver com potenciação. é o cacete. Deixa eu ver aqui, vamos fazer umas coisinhas pra gente treinar aqui. Ó. Mas por que a gente fala que esse ao quadrado tem a ver com quadrados? Ó? Vamos pensar que a gente fez um quadrado de lado 1. Ó, cada um desses daqui tem lado 1, né? Então aqui, pronto, fiz o meu quadrado de lado 1. Legal. O último ficou feio, né? Pronto, fiz o meu quadrado de lado 1. Bacana. Só que se eu fazer um quadrado de lado 2, a área dele vai ser quanto? Ó, a área do quadrado de lado 1 vai ser o número de quadrados de tamanho 1 que cabe aqui dentro. Então essa área aqui, ó, a área é igual a 1, o que vamos dizer que é centímetro, né? Centímetro quadrado. Vamos dizer que aqui é centímetro, tá bom? Aqui, o tamanho é 2 centímetros. E aqui também, 2 centímetros. Mas a área, olha só, tem um quadrado de tamanho 1, 2, 3, 4. Então, a área é igual a 4 centímetros quadrados. Olha só, isso também vai acontecer com o quadrado de lado
3. A área não vai ser 3, nem 6, inclusive. A área vai ser 9. Então, a gente vai começando a suspeitar o que vai acontecer aqui, ó. A área é igual a 9. A área é igual a 9 centímetros quadrados. Só que, ó, 9 é uma coisa que 3 vezes 3, que é 3. É. Entendeu? Então, 3 ao quadrado é a área do quadrado de lado 3. 2 ao quadrado é a área do quadrado de lado 2. 1 ao quadrado é a área do quadrado de lado 1. Se a gente for pensar até mais, vamos fazer um 4 aqui só para ficar bonito, né? Vamos fazer 4 só. 4 vezes 4 dá quanto? Deixa eu só... 16. Nossa, tá muito fino isso aqui. Mas quando eu sumir com isso aqui vai ficar... É que tem que deixar pronto para pro bando de lerdo que não vai. Oi? Entendi nada. Opa. Ah, tem, que você tá colocando aí tão fininho que eu não tô vendo. É que vai aparecer quando... Vai aparecer quando... Não, vai aparecer quando eu fizer isso aqui, ó. Tá vendo? Ei, não apareceu um. Vou colocar aqui antes que eu esqueça, né? Falhas acontecem. Pronto. Agora eu vou fazer nas outras também, porque... Olha só, quando eu salvar em PDF, não vai dar pra ver, então tem que fazer isso, senão fica... Vamos fazer, né? Vamos lá. Ah, coragem. Vocês estão aqui, sofrem. Mas é por causa desse bando de lerdo que não aparece, aí eu tenho que fazer essas coisas. Mas não é tão ruim, né? Aí, ó. Só mais um. Pronto. Agora, quando eu sumir com isso aqui... Pronto, tá bonito. Legal. Então aqui, ó. Tá aqui. A área vai ser... Veja que a gente contou. A área vai ser de 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado, que é uma coisa aqui, 16 centímetros quadrados. Então, o motivo de tudo isso é esse, tá? Essa potência aqui, esse cálculo de potência, quando o de cima é 2, tem a ver com áreas. Eu posso até deixar uma dúvida com vocês, só na maldade. E quando o de cima for 3? Tem a ver com o que, será? Volume, cubo, exato. Tá afiado, tá afiado. Processando. Tá afiado. Oi? O cara é bom, Quem sabe algum dia você consegue trabalhar com matemática também, eu vou ficar feliz, hein? Nossa, se tiver aluno que também vai ser matemática, eu fico feliz. Ou aluna também. Falando em sabia que em média, em situações normais, as mulheres são melhores do que os homens em praticamente tudo? Tem pesquisa mostrando isso. É fogo. Elas são melhores do que a gente em matemática, em língua portuguesa, em ciências, em tudo. É incrível. A gente tá lascado. Elas só não dominaram o mundo porque sei lá, a gente é mal, não sei. Acho que algum dia as mulheres dominam, assim. Beleza. A área de um quadrado, a gente já falou, né? A área de um quadrado é o lado dele vezes ele mesmo, que é... Aqui é que aqui tá feio, né? Aqui tá meio ruim. Então vamos dar uma... A área do quadrado vai ter que ser igual ao lado... O lado ele chamou de A. Então vamos fazer A. Não importa qual é o tamanho do lado. Vai ser esse tamanho vezes ele mesmo. Tá? Um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Tá? Por quê? Isso aqui está me dizendo para repetir o da base 2 vezes. E multiplicar. Então, por exemplo, se o A for 1, vai ser 1 vezes 1, que dá 1. Se for 2, 2 vezes 2, que dá 4. Se for 3, vai ser 9. Se for 4, 16. Então, esse aqui é um jeito bem mais curto de te falar como é que se calcula a área do quadrado.
Você chama um lado de... Você pega o lado e multiplica com ele mesmo. Pronto, chegou na área. Aí a gente tem várias outras áreas. Tem a área do paralelogramo, que a gente tem a base, que é esse aqui, e esse tamanho, que é a altura. Por que H em vez de A? Porque é por causa do inglês, tá? Em inglês a gente chama de height. Nem lembro como é que se escreve. Faz tempo que eu não escrevo em inglês. Deve ser algo como height. Uma coisa assim. Não lembro. Uma coisa assim. Só olhar no Google Tradutor lá, ele fala pra você. Aqui ele fala porque a área do paralelogramo vale isso, tá? Quem tiver curiosidade, olha. Eu não vou mostrar, porque senão a gente vai ficar meia hora aqui. Então, mas é bacana isso, bacana. Tipo, é um jeito bem inteligente de mostrar. Tudo bem. Porque em matemática tudo tem um motivo, né? Aqui tá falando da área de um triângulo. A área de um triângulo, é sempre a base vezes a altura dividido por 2. Por quê? Porque um triângulo é sempre a metade de um paralelogramo. Se a área do paralelogramo é a base vezes a altura, e o triângulo é sempre a metade de um paralelogramo, tipo aqui, ó. Vamos colocar assim. Um paralelogramo. Isso aqui é um paralelogramo. Ou quase, que o meu tá meio torto. Tá meio torto. Tá meio torto aqui. Não, já sei. Já sei como eu vou fazer um meu paralelogramo. Já sei. Pera aí, deixa eu fazer aqui. Também é um jeito inteligente também. Mas tem esse jeito que também é super inteligente. É só eu copiar e colocar assim. Pronto, tá aqui um paralelogramo. Todo triângulo é metade de algum paralelogramo. Então, daqui, ó, a área desse cara aqui, essa parte de dentro, ela vale o tamanho da base vezes esse tamanho aqui, que é a nossa altura. Então, o que você tem que lembrar é que todo triângulo é metade de algum paralelogramo. Alguém mandou uma mensagem? Então, se a área disso aqui é base vezes altura e o triângulo é metade, então ele é metade da base vezes altura. Metade da base vezes altura a gente pode escrever assim, ó. Base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo... se eu tiver um triângulo que aqui vale... Vamos pegar aqui. Só deixar mais fininho aqui. Essa aqui é a altura, né? Vamos pegar que essa base vale 5. Perdão. Essa base vale 5 metros. E essa altura vale 4 metros. Qual que vai ser a área do nosso triângulo? A área do triângulo vai ser a base vezes a altura, que é esse tamaninho aqui. Então 5 vezes 4, só que eu vou dividir por 2. 5 vezes 4 dá 20. Dividido dá 10. Então a área disso aqui é exatamente 10. Tá? Agora, no paralelogramo, vamos fazer um exemplo aqui pra gente ficar craque. Vamos dizer que aqui é uma área valendo 7. Perdão, uma base valendo 7. E aqui a altura vale 3. Então qual que vai ser a área do paralelogramo? Vai ser a base vezes a altura. 7 vezes 3. Que é 21. Então assim, é fácil calcular, não é difícil não. Aí tem algumas que é bom você lembrar. É bom você lembrar quadrados, retângulos, paralelogramos e triângulos. Retângulo e paralelogramo tudo é a mesma coisa. Base vezes altura. Quadrado, de certo modo, é a mesma coisa, que a base e a altura são a mesma coisa. Então, se você lembrar do retângulo, você já lembra de quase todo mundo. Já lembra do quadrado, já lembra do paralelogramo e já lembra do triângulo, porque o triângulo é a metade de um paralelogramo. É isso que a pessoa faz aqui, ó. Se você pegar esse triângulo aqui, vamos ver se eu consigo fazer, vai, vou tentar. Eu acho que eu não vou conseguir não. Vou tentar do mesmo jeito. Ó, vamos lá, eu copio. Não quero fazer isso. Espera aí. Vamos lá, eu copio. Agora eu rotaciono. Nossa. Que lado que é pra rotacionar aqui? Eu acho que eu não vou conseguir não. Não foi. É o outro lado.
É outra aqui, né? Ó, agora sim, peraí. Não! E agora? Agora saiu do lugar, ferrou. Peraí. Ai, ixi. Agora vai, peraí. Que porcaria. Se você pegar, ainda pra inverter. Calma aí que a gente vai conseguir. Ó, calma. Ó, aí, pronto. Foi. Ó, aqui, ó. Ih, quase. Só um pouquinho pro outro lado. Nossa, tá travando aqui. Ih, não quer. Não, mas agora eu vou Agora foi. cair. Oi. Tá vendo? Ó? Sei. Todo triângulo é a metade de algum paralelogramo. Tá? Vou ter que apagar isso aqui, senão vai ficar confuso, né? Vou deixar. Deixa. Pronto. Então, ó, com um triângulo eu consigo formar... Opa, com dois triângulos eu consigo formar um paralelogramo. Então, por isso que a gente divide por 2 aqui, porque ele é a metade de um paralelogramo. Só por causa disso. Ah, e paralelogramo, por quê? Por que o nome paralelogramo? Porque esse lado é paralelo a esse. O que que quer dizer? Se eu aumentar esse lado dos dois lados aqui, aumentar esse lado dos dois lados. Se eu aumentar esse treco aqui pra cá, e aumentar aqui também, pra cá e pra cá, não importa quanto eu aumente, eles nunca vão se encontrar. É isso que quer dizer ser paralelo. Uma coisa aqui, se eu aumento pra cá, e aqui, eles nunca se encontram. Então isso aqui é paralelo a isso aqui. E isso aqui é paralelo a isso aqui. Tá? Eles têm parzinhos paralelos. Isso é um paralelogramo. Se você for reparar, todo retângulo é um paralelogramo. E agora estou com medo de ter confundido vocês. Suave? Porque, ó, se você tem um retângulo aqui, ó. Aqui é um quadrado, né? Mas vamos fingir que é um retângulo. Um quadrado é um retângulo também. Se você tem um retângulo, esse lado é paralelo a esse. Eles nunca se encontram, mesmo que eu aumente aqui e aqui. Então eu podia pegar aqui, ó. Podia aumentar o quanto eu quisesse. Aqui também, aumentar o quanto eu quisesse. Eles nunca vão se encontrar. Entendeu? É isso que quer dizer serem paralelos. Então, todo quadrado é um paralelogramo. Todo quadrado é um retângulo. Todo retângulo é paralelogramo. Se você olhar as definições, você vê que vai especificando, mas que eles têm tudo a ver. Um tá ligado com o outro, assim, sabe? Tá tudo ligadinho. Tem o trapézio. Não vamos falar do trapézio, não tem pra que vocês decorarem isso. Tá tranquilo. Não gosto nem de fazer vocês decorarem nada. É que tem umas coisas que é bom lembrar. É só por causa disso. Tá, a área do losango. Não vamos precisar ver. A área do losango não precisa. Que o do losango é legal até. Porque você vai pegar essa diagonal aqui. Por que diagonal? Porque pega um canto até o outro aqui, ó. E essa diagonal tem a diagonal grande, que a gente chama geralmente de D grande. E a diagonal pequena, que a gente chama de D minúsculo. Então a área do losango é a multiplicação das duas diagonais dividido por 2. Aí não precisa lembrar disso não. Aqui tem um motivo de porquê que funciona assim, mas não vamos falar disso. Então aqui o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que tentar calcular essas áreas aqui, ó. Se eu tenho um retângulo onde um lado vale 25 centímetros e o outro vale 12, como é que eu vou calcular a área dele? Aí você tem que imaginar um pouquinho. Aqui, ó, tem um retângulo em que um lado vale 25 e o outro vale 12. Então aqui, ó, um lado vale... fico bravo com isso. Um lado vale 25 e o outro vale 12. A área do retângulo ele é o quê? A base vezes a altura. Então vai ser 25 vezes 12. Entendeu? Então não é difícil fazer atividade diária. E quando eu chegar no trapézio, professor, aí você vai poder olhar a fórmula aqui, vai. Cadê a fórmula do trapézio? Cadê? Ixi, perdi. Tá aqui. A fórmula do trapézio, ó. Aí é bom a gente aprender a ler. Tem um B grande e um B pequeno. Eu somo os dois primeiro, depois multiplico por esse H, depois divido por 2. O que é o B grande? Ó, tá aqui. B grande é a base maior. O que é o B pequeno? É a base menor. Então vamos dar um exemplo aqui, senão vocês não vão conseguir fazer. Ou vão, talvez eu esteja subestimando vocês. Tem uma base pequena e uma base grande. Aí eu ligo isso aqui com esse aqui, ligo esse aqui com esse aqui, pronto, tem um trapézio. Vamos dizer que esse tamanho aqui vale 10. De novo.
Vou aproveitar e já fazer a altura aqui. A altura tá aqui. Tá, vamos dizer que esse tamanho vale 10. Ficar grosso. Esse tamanho vale 10. Esse tamanho vale 7. E esse tamanho aqui... Não, 7 não. 6. 6 fica mais fácil. Esse tamanho vale 6. E esse tamanho vale... vale mais que 6, né? Vale 8, tá? O que que é o que que é o B grande? B grande é a base maior. Então a área vai ser... Troco o B grande pela base maior, 10. Troco o B pequeno pela base menor, 6. Depois multiplico isso aqui por H. O que que é o H? O H é sempre a altura. É sempre isso aqui, tá? O que que é altura? É um pedaço que vai da base até o topo, que no caso o topo é a outra base, e ele forma um ângulo de 90 graus, ele forma um L certinho, tá? Esse aqui ele tá formando um L aqui, ó, tá vendo? Um Lzinho. Então a altura é 8. Então, ó, troquei base maior, aqui base menor, e aqui a altura. Então, é só substituir. Onde era o B, eu achei o valor da base maior. Onde era o Bzinho, eu troquei pelo valor da base menor. E onde era o H, eu troquei pela altura. Só que aqui, ó, tá me mandando dividir por 2. Então, eu divido por 2. Então, vamos lá. 10 mais 6 dá 16. 16 vezes 8, dividido por 2. Agora eu vou fazer conta chata. E aí, quanto que dá essa conta aqui? Vamos lá. Eu posso fazer direto? Ou vocês querem que eu faça devagar? Posso fazer direto? Posso, né? Então? Ó, o resultado disso aqui é 64. Se eu não errei, é 64. Tá? Quer dizer, 6 vezes 8 deve dar 128, dividido por 2 é 64. Só fiz a conta direto. Tá? Então, o que você vai ter que fazer nos exercícios de área? Na maioria, você só vai ter que olhar lá o que é isso aqui. Tipo, o que é isso aqui? Isso aqui é um trapézio. Como é que a gente faz o trapézio? Base maior mais base menor primeiro. O resultado multiplica por 2, depois divide por 2. Tá aqui, ó. Vocês vão ter que ler essa fórmula, trocar as letrinhas pelos lados, pelos tamanhos e fazer as continhas. É bem fácil, bem bom, bem bom. Aqui é uma coisa, um trapézio. Aqui também é um trapézio. Tem uma base maior, uma base menor e uma altura. E aqui, o que é isso aqui? É um quadrado, um triângulo, o que é? Trapézio, paralelogramo, círculo. Legal, paralelogramo. Mas ele é machinho, tá? É paralelogramo. Acho que nunca vi ninguém chamar de grama. É sempre gramo. Bom, tudo bem. E é isso, gente. Aqui, ó, você vai ter que ser um pouquinho mais criativo ou criativa. Porque aqui, como é que você pode pensar? Você pode pensar que isso aqui é um retângulo, isso aqui é outro retângulo, isso aqui é outro retângulo, isso aqui é outro retângulo. Ou você pode fazer o quadradão menos esses quadradinhos aqui. Tem vários jeitos de fazer. Aqui você decide. Aqui na 4 você tem que pensar um pouquinho. Se a 4 ficar difícil, pula a 4 e vai fazendo as outras e depois só me fala. Professor, não consegui fazer a 4. A gente tem que fazer junto depois, tá bom? Vocês acham que consegue fazer? Não ouviu? Tava travando, você não ouviu nada? Então tudo que eu falei de trapézio, pulou. Não ouviu. Oi? Espera aí. Eu tô esperando... Ih, travou. Espera aí. Vocês estão me ouvindo? Aí travou minha tela. Travou minha tela aqui. Eu acho que o do Leonardo vai continuar falhando. Eu vou torcer para eu ter gravado aqui. Se eu gravei,
Eu acho que eu gravei. Se eu gravei, eu vou postar no YouTube, e aí o que você não ouviu, Leonardo, talvez você consiga ouvir depois. Entendeu? Mas assim, o trapézio é fácil. É fácil. O que assusta no trapézio é que são 3 letras, né? Tem um Bzão, um Bzinho e um H. É isso que assusta. Mas de resto é bem tranquilão. Tá? Só tem uma questão que é difícil, que é a questão 4, que é mais difícil que a questão 4. A 4 talvez vocês não consigam fazer. Mas o que vocês não conseguirem fazer, vai deixando de lado. Faz as que vocês conseguem e me manda depois. Vou mandar agora no grupo, tá? A atividade com essas observações que a gente fez. E talvez ajude você também, o Leonardo, as observações que eu fiz, tá? Então, quem quiser ir embora, já pode ir embora. Quem quiser me perguntar alguma coisa, pode ficar e perguntar. Que a gente tem um tempinho ainda. Oi? É que seu áudio tá baixo, Leonardo. É que seu áudio tá baixo mesmo, tá muito baixo. Tenta falar. Ah, tô gravando, tá bom.